conversar agora com o Dr. Eduardo Leite, já está preparadíssimo aqui. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Como é que estamos? Tudo ótimo. Então tudo tá tranquilo. bom, também, graças a Deus. Me diz Tirando uma os coisa. problemas, o resto tá Tirando tudo o que tá certo. errado, tá tudo certo, né? Tem uma coisa que sobra. Pois é. Eu imagino que você, como a gente conversa aqui, e dependendo do tema, a gente mostra, né? A gente não consegue esconder a nossa indignação. Eu imagino as piruetas que você deve ter dado na sua casa quando você viu o Donadon ser absolvido ali pela votação da maioria na Câmara, né? Olha, Regiane, é algo, realmente, nós ficamos indignados diante de uma decisão. Não tem como não se indignar. Uma decisão tão contraditória, né? Uma decisão tão nefasta, eu digo em todos os sentidos. Porque Validando a roubalheira, a malandragem, tudo que tem de ruim. Você né? sabe que já começa que desde a Constituição de 88, ou seja, há 25 anos atrás, esse é o primeiro caso onde um deputado federal é condenado e preso, o que já nos traz uma certa indignação, porque 25 anos... Quanto já roubaram? Quanto já dilapidaram o patrimônio da União, né, dos estados, dos municípios, e de repente você não tem uma solução, e é uma solução tão simples. Por quê? Porque na verdade a condenação já aconteceu, o preso já está encarcerado, né? Ou seja, não tem muito mais o que fazer. A impossibilidade física, né, na manutenção dele continuar na condição de deputado, ou seja, é fática. Ele não né? pode exercer mais a profissão, então pronto, já não é mais deputado. Isso não deveria ser uma coisa automática? Não faria muito mais sentido? Então, essa é a grande discussão que foi até levantada por conta do mensalão, do processo do mensalão. Por quê? Porque, na verdade, existe um dispositivo na Constituição, com o artigo 55, que diz o seguinte: 55 atribui, uma vez condenado um deputado, um senador, ou seja, um parlamentar, uma vez condenado, a Constituição atribui que o parlamento submeta ao julgamento, né? Ou seja, da perda do mandato. Esse é o que impõe um preceito constitucional. Só que tem um outro preceito constitucional da Constituição de 88. Sempre um bate de encontro ao outro, exatamente, né? Que é contraditório, que diz o seguinte, que a perda dos direitos políticos se dá com a condenação transitada e julgada, ou seja, quando não há mais possibilidade de recursos, então, obviamente, ali você tem a perda, ou seja, a cassação dos direitos políticos. Mas esse não era o caso dele? E a cassação dos direitos, o mandato exercido pelo deputado Donadon, na verdade, são os direitos políticos. Se uma vez cassado esses direitos políticos, o mandato está dentro desses direitos. E tem uma máxima muito interessante no direito que diz o seguinte: se pode mais, pode o menos. Né? E se pode mais, ou seja, se pode efetivamente condenar e cassar os direitos políticos, é óbvio que o mandato ele se encontra ali, porque o mandato ele é provisório. O mandato ele tem um período de duração, né, que são 4 anos, que termina agora no final, dia 31 de dezembro de 2014. Então isso é muito interessante. Agora, então há essa contradição. É o grande debate hoje do Supremo Tribunal Federal, que é o próprio Joaquim Barbosa, esse final de semana, o presidente do STF, se manifestou, se indignou em relação à não cassação, e a não cassação se deu por poucos votos, né? Porque precisava de uma quantidade de votos, e parece que 13 ou 14 votos foi a diferença. O que nos deixa bastante ainda mais aborrecido, porque 40 e poucos deputados se abstiveram de votar. Nem apareceram. Não, se abstiveram. E 100 e poucos deputados não compareceram, ou seja, mesmo estando dentro do Congresso Nacional, não foram lá para votar. Como a votação ela é secreta, porque ainda não passou essa questão do voto aberto, e sim do voto secreto, você não sabe quem votou a favor do Donadon para que ele mantenha o seu mandato. Mas isso tem um reflexo em função até do processo do mensalão. Agora, o que nos causa bastante surpresa é esses 2 novos ministros que entraram. Né? Inclusive saiu uma matéria grande agora na Veja dessa semana que fala a respeito disso, que é o Roberto Barroso, o ministro Barroso, e o ministro Teori Zavascki. Ou seja, esses 2 ministros que substituíram o Peluso e também o Aires Brito,
esses dois, o Aires Brito e o Peluso, era a favor da cassação imediata, ou seja, condenou, já imediatamente já se cassou o mandato, como aconteceu com os mensaleiros, né? Aconteceu com o Paulo, o Cunha e aqueles que estão hoje na condição com mandato de deputados, né? Ou seja, já teve declarado na própria sentença a perda do mandato em função de ter perdido os direitos políticos. Ocorre o seguinte, que houve uma mudança, quando se diz, o Supremo Tribunal Federal mudou de posição em relação a essa questão de caçar na própria sentença. Não é que, na verdade, o Supremo decidiu. Dois novos ministros que assumiram tinham posições antagônicas, diferentes do Aires Brito e do Peluso. Então, esses dois, o Barroso e o Teori, eles têm uma posição de que quem tem a competência para caçar o mandato é o parlamento, né? Então, por conta disso, houve toda uma modificação, uma mudança de comportamento do STF, que coloca o STF, de uma certa forma, em dúvida. Né? Por quê? Porque tinha uma posição, uma definição, e agora simplesmente muda, há uma contradição na decisão do STF. Eu entendo, inclusive, Regiane, que o STF ele tá numa sinuca, né? É um termo que a gente usa, ou seja, ele está numa sinuca. E qual é a sinuca? Ou seja, dessas decisões contraditórias, né? Esse caso do Donadon, por incrível que pareça, ontem o ministro Barroso concedeu uma liminar por um deputado do PSDB, né, que entrou com mandado de segurança pedindo a anulação da decisão da Câmara, ou seja, porque havia um entendimento de que o plenário não tinha que votar, era a mesa diretora, ou seja, o presidente junto com a mesa diretora que tinha que decidir, dizer o seguinte, está cassado e ponto final, cumpre a decisão, né, em função da perda dos direitos políticos. E o Barroso concedeu a liminar, ou seja, não anulou, mas concedeu a liminar para esse mandado de segurança para que aquela cassação que não foi feita em plenário fique suspensa até uma decisão final. O que há uma contradição, porque alguns dias atrás ele votou ao contrário. E aí o Barroso, de uma certa forma, nessa liminar, ele entendeu que o plenário não teria que cassar, e sim a mesa diretora. Ou seja, é algo bastante técnico e complexo. E é um assunto bastante confuso. Mas então, por enquanto, é como se essa sessão não tivesse acontecido. Foi concedida a liminar. Até a decisão final, que nós chamamos de julgamento do mérito, então isso fica suspenso. Ou seja, há uma suspensão. E mesmo porque o próprio presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, já deu posse para o suplente do Donadon. Então, de qualquer forma, ele não está hoje, ele tem a função de deputado, mas não exerce a função de deputado. Agora, ele está pleiteando aí salários, mordomias, tudo isso. O cúmulo da cara de pau, ele entrou com recurso para voltar a ter uma coisa eu acho importante, nós temos, todo mundo tem o livre-arbítrio de escolher duas coisas, ou você escolhe a sua liberdade ou você escolhe o poder, né? Eu, por exemplo, escolho a minha liberdade, o meu direito de me manifestar, porque você quer conhecer alguém quando você dá poder para ela. Isso é verdade. Então, quando você dá poder para ela, aí você começa a conhecer a pessoa. O poder se bobear corrompe ainda mais do que o dinheiro. Completamente. Então, o que eu percebo nesses parlamentares, que eles preferem correr o risco da prisão, correr o risco de tudo isso e continuar praticando esses ilícitos penais, esses crimes praticados, que continuam sendo praticados. Não pense você que com esse caso do mensalão... Ficou todo mundo com medo e parou de roubar. Não, continua da mesma forma, porque as pessoas, elas são atrevidas. O poder faz com que, como você mesmo colocou, corrompe o cérebro, né? A pessoa perde aquela noção de perigo, sabe quando ela perde? Então o que acontece é isso, hoje nós estamos diante de uma situação bastante emblemática, sob o ponto de vista do executivo, do legislativo e do judiciário. Acho até que se eventualmente houver alguma decisão contrária à questão do mensalão, porque
porque agora nós vamos ter aí os embargos infringentes que vai acabar de julgar os embargos de declaração, que é aquelas obscuridades, aquelas contradições que muitas vezes pode acontecer, né? A maior parte dos mensaleiros já teve os embargos afastados, rejeitados, como nós falamos. Tem mais algumas, que são 6 ainda que vão ser julgados, e depois entra na questão dos embargos infringentes. Eu acho que neste momento o Brasil passa numa situação bastante delicada, porque dependendo do que acontecer nesses embargos infringentes, e o próprio ministro Barroso já deu demonstração, e o Teor já deu demonstração de estar bastante favorável, né, à questão dos réus, dos mensaleiros, eu acho que o STF pode ter um problema muito sério daqui para frente. Ele pode ser colocado na berlinda, ou seja, já se encontra, né? O Legislativo já se encontra, o Executivo. E o STF estão aí aguardando essa decisão, até porque a moralidade foi resgatada, pelo menos aparentemente, pelo Joaquim Barbosa, quando ele julgou e sustentou a condenação de todos, e aqueles que não tinham prova, ele absolveu. Então eu acho que o STF está numa situação bastante delicada nas próximas semanas. Ou, de fato, se confirma a decisão e manda as pessoas para a cadeia, porque nós temos 200 e poucos anos para serem cumpridos, 280 anos aproximadamente, se somar todas as penas de todos aqueles que foram condenados. Então eu acho que duas questões que estão sendo colocadas em jogo. Essa questão do Natan Donadon, ou seja, o deputado dele ser cassado, de cumprir sua pena. Tem um caso do senador também que foi condenado a 4 anos e pouco, que de uma certa forma vai ser submetido à apreciação do Senado, se ele vai ser cassado ou não, né? Então, e a questão dos mensaleiros. Então nós estamos diante de uma situação bastante emblemática. O Brasil passa um momento bastante delicado. As suas instituições, eu acho sobretudo o próprio... Porque o Legislativo já não tem muito mais o que fazer. O Legislativo, na verdade, já é uma entidade completamente... falida, corrompida. Falida, ela é nefasta para uma sociedade. Os adjetivos terríveis que a gente pode pontuar aqui, né? Eles são cínicos, eles roubam e falam na cara dura e falam... Se nós voltarmos alguns meses atrás, você teve o problema do presidente do Senado, Renan Calheiros. Questão do Sarney, também outro problema. Aí você tem a questão do próprio Eduardo, que é o atual, meu xará por sinal, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados também, que esteve envolvido em questões aí com os seus assessores, aquela coisa. Então, se você for pensar, não sobra muita coisa, Regiane. E se tem alguém bom ali no meio, nem aparece, né? Porque a sujeira é tanta, a classe política está sendo vista hoje no Brasil com uma camada de sujeira tão grande em volta que a gente não consegue nem acreditar que isso vai ter jeito um dia, né? A gente não consegue imaginar como é que a gente vai conseguir moralizar a política no Brasil de novo. Agora, tem uma coisa que eu tenho receio, Regiane, tenho mesmo, e eu acho que nessas próximas semanas nós vamos saber. A atitude do Joaquim Barbosa, se eventualmente tiver a sentença dos mensaleiros frustrada. Ele está no olho do condenação. Furacão, né? Não, ele, primeiro porque ele vai ter que se aposentar, quando ele deixar a presidência do Supremo, ele vai ter que se aposentar, porque obviamente ele está ali, pessoas alinhadíssimas com o governo federal, isso é óbvio, está mais do que claro isso, né? Quem assume no lugar do Joaquim Barbosa, naturalmente é o Lewandowski, né? E todo mundo já conhece como é que funciona o ministro Lewandowski. Eu não preciso falar. Agora, se eventualmente, antes mesmo de terminar o mandato do Joaquim Barbosa e por qualquer razão tiver nesses embargos infringentes com o Barroso e com esses 2 novos ministros uma modificação na condenação ou na sentença ou por qualquer razão nesse sentido, eu acho que o Joaquim Barbosa pode tomar uma decisão muito séria e pode comprometer até a credibilidade do Supremo. Porque se hoje amanhã, e aí eu estou fazendo agora uma ilação, tá? Uma conjectura, se hoje amanhã estiver frustrado e ele chegar lá e renunciar à presidência do Supremo Tribunal, o Supremo está em xeque. Com certeza. Porque, eu vou falar para você, do Joaquim Barbosa, eu não duvido absolutamente nada. É uma pessoa que já mostrou a coragem, enfrentou tudo e todos e já demonstrou. Lá tem os seus defeitos, como todo e qualquer ser humano, enfim, mas já demonstrou que tem coragem. E ele peita mesmo, ele vai... Se eventualmente acontecer isso, e ele, por qualquer razão,
chegar lá e falar, renuncia à presidência do Supremo Tribunal Federal, o Supremo está em xeque-mate, entendeu? A credibilidade do Supremo acaba naquele momento. Obviamente, Joaquim Barbosa sai como herói da história, é óbvio, e, consequentemente, ele vai ter que se aposentar porque não pode. E no lugar dele sobe quem? Sobe o Lewandowski. Aí pode ter crítica, mas como é que o Joaquim Barbosa... Mas não dá para você ficar no meio de ninho de cobras, entendeu? Ou seja, ninguém quer ficar no meio do ninho das cobras. Então, eu acho que se isso de fato acontecer, já, inclusive, manifestação nesse sentido nas redes sociais, entendeu? Ele está hoje na Costa Rica, está voltando, o Joaquim Barbosa, então vamos ver o que vai acontecer. Então eu acho que se eventualmente isso ocorrer e ele, por qualquer razão, decidir renunciar à presidência do Supremo, o Brasil, realmente, o Poder Judiciário está em situação muito delicada e muito complicada. Aí desanda mesmo, e o povo fica ainda mais desacreditado, porque, querendo ou não, ele virou o nosso justiceiro, né? A gente tem nele, assim, toda a esperança de que alguma justiça possa ser feita em cima desses casos. É o resgate da moralidade, da ética, é o que ele está tentando fazer. Agora, realmente é difícil. É uma decisão colegiada, que depende de outras pessoas, né? Ele não pode decidir sozinho. Se ele pudesse decidir sozinho, eu tenho certeza que ele teria tomado muitas decisões bastante impactantes, mais ainda, mas, de qualquer forma, está diante dos seus pares, né? Para concluir, voltando um pouquinho na questão das contradições, essa questão do Donadon também não vai de encontro com essa nova lei que entrou agora, a questão da ficha limpa, né? Ou é só para ser candidato que ele não pode ter nenhum tipo de histórico no passado? Porque deixar um cara lá que já está condenado também não faz o menor sentido. Coloca em xeque uma outra lei que acabou de ser votada e que as pessoas estão começando a acreditar um pouco mais nisso. O objetivo dessas leis, quando elas são criadas, é justamente para você fechar o cerco. Né? É óbvio, a pessoa que é caçada, tem os seus direitos políticos cassados, consequentemente, entra nessa questão da ficha limpa. Ou seja, você não pode ter nada. É mais uma contradição, né? Agora mantém um condenado lá na Câmara. Absurdo, né? E aí, por isso que tem que, na verdade, resolver a questão que está lá na Constituição, no seu artigo 55 e no artigo 5º, no artigo 15º. Ou seja, tem que juntar os dois e chegar a uma decisão. Por quê? Porque, na verdade, houve a condenação, automaticamente perdeu os direitos políticos. E, consequentemente, perde o mandato. Bom, a gente continua o nosso papo na semana que vem. O doutor Eduardo Leite sempre trazendo informações importantes para a gente aqui, ajudando a gente a entender um pouco mais esse momento político tão crucial, né, que nós estamos vivendo agora. Obrigada mais uma vez, doutor Eduardo. Eu que agradeço, viu? Vou deixar o contato. Bom resto de semana para você também. Vou deixar o contato para você, olha só, no Facebook, 500 melhores júris, tá? 500 melhores júris, você faz contato com o doutor Eduardo Leite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, Boa viu? semana. Para você também, doutor. Até terça. Tchau. Muito bom, né, gente? A gente tem que entender mesmo o que está acontecendo, porque política, a gente tem que estar cada vez mais engajado, justamente para saber aonde a gente pode, né? Aonde a gente pode justamente reivindicar os nossos direitos.